Assalamu alaikum. Na religião islâmica, por exemplo, um homem casou com uma mulher e depois esse homem se divorcia com essa mulher. Depois desse divórcio, esse homem quer voltar para essa mulher e casar com ela de novo. Pode ou não? Pode sim. Tá, depois que ele voltou com ela pela segunda vez, segundo casamento, ele se divorcia dela de novo. Então, seria o segundo divórcio. Então, depois desse segundo divórcio, ele, por exemplo, quer voltar com ela e casar com ela de novo. Pode ou não? Pode sim. Pode voltar e casar com ela de novo, né? Pela terceira vez. Casar pela terceira vez. Então, depois que ele voltou e casou com ela de novo, ele se divorcia mais uma vez dela. Então seria o terceiro divórcio com a mesma mulher. Ele, depois desse terceiro divórcio, ele pode, se ele quiser voltar com ela, com a mesma mulher, e casar com ela de novo, ele pode casar com ela de novo? Não, não pode. Por quê? Porque ele só pode se divorciar com a mesma mulher só 3 vezes. Tá, depois o que vai acontecer? O que pode acontecer? Ela pode casar com outro homem, né? E ele pode casar com outra mulher. Mas esses dois não podem casar de novo, depois de 3 divórcios, né? E esses dois, por exemplo, esse homem e essa mulher, na vida, um dia, podem casar de novo? Podem sim. Se ela casar com outro e esse outro se divorciar dela, aí depois ela, se ela quiser, e se o primeiro marido, esse homem, quiser voltar, eles podem voltar e casar de novo, né? E ou também ela pode casar com um homem, outro homem, e ele, por exemplo, ele morrer, por exemplo, e ela fica viúva, depois ela pode voltar casar de novo com aquele primeiro homem. Tem pessoas, por exemplo, que vão perguntar por que isso, por que tudo isso, e para que, qual o motivo. Bom, eu falei em outros vídeos que quando Deus fala para nós fazer uma coisa ou não fazer, a gente tem que obedecer, tem que fazer o que Deus mandou. O que Deus fala para nós, a gente tem que fazer. E não precisamos saber tudo. Por quê? Porque Deus, tudo que Deus fala para nós fazer ou não fazer é para o nosso bem. Tudo que Deus fala para nós é coisas boas para nós. Então, algumas coisas a gente pode saber o porquê, pode saber o motivo, podemos entender. E tem coisas que a gente não vamos descobrir, não vamos saber porquê. Só Deus sabe. Então, esse assunto, os sheiks, por exemplo, falaram algumas coisas sobre isso. Por exemplo, tem alguns sheiks que acham que isso pode ser uma punição para o homem, né? Porque homem divorcia, por exemplo, várias vezes, né, da mesma mulher, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Isso pode ser uma punição de Deus para um homem que faz isso, né? Porque um homem muçulmano, homem ciumento, né? Pode ser porque a religião islâmica não é para só um povo ou um tipo de pessoas, né? Para a humanidade, né? Para quem quer acreditar na religião islâmica, para quem quer acreditar em Deus, né? Então o homem geralmente, né? Um homem que acredita em Deus e um homem que religioso, né? Ele é ciumento, né? Inclusive os muçulmanos são ciumentos. Então, se você te divorciar da mulher que você ama, por exemplo, e ela vai e casa, e você não pode mais voltar com ela, não pode mais casar com ela de novo, e ela casa com outro, isso como se fosse uma punição para você, homem. Então ele pode sofrer, sentir muito ciúme, sabe? Sofrer só de ver a mulher que estava com ele, a mulher que talvez ele ama, né? Casar com outro homem, né? E tem alguns sheiks que falam que isso tipo assim, por exemplo, vocês se divorciaram primeira vez, segunda vez, terceira vez, então isso pode ser um sinal que não está dando certo. Por isso ela tem que casar com outro homem e ele tem que casar com outra mulher,
né? E cada um seguir a vida dele, né? Já que não deu certo entre eles, aí pode dar certo com outra pessoa, né? E tem sheik que acha que, por exemplo, pode ser isso, ela casar com outro homem, ele pode, se ela não é uma boa, se foi, por exemplo, a culpa dela que não deu certo o casamento, não vai dar certo talvez com outro homem, entendeu? E se ela se divorciar desse segundo homem, talvez ela vai aprender e vai poder talvez voltar com o primeiro e não fazer os mesmos erros que ela fazia, pode mudar e tentar de novo, se ela quiser, com o primeiro marido. E se a culpa que não deu certo, que tem muitos divórcios entre eles, se for a culpa do homem, então quando a mulher casar com outro homem e esse casamento, o segundo casamento dela, dá certo com outro homem, então isso vai ser bom para ela, né? Então quer dizer que ela achou homem bom para ela, porque ela era boa para o primeiro, mas o primeiro homem não era bom para ela. Então isso Deus, como se fosse Deus, tirou ela daquela vida com o outro, com o primeiro homem que não era bom para ela, e mandou para ela esse segundo marido, esse homem que pode ser bom para ela. Então cada sheik ele tem uma explicação, mas no final não importa o motivo, mas a gente sabe e temos certeza que quando Deus coloca uma regra, essa regra para o nosso bem, essa regra é uma coisa para uma coisa boa que vem se a gente seguir essas regras que Deus colocou, as leis de Deus, isso seria bom para nós, entendeu? Então é isso. Resumindo, homem e mulher, quando o homem se divorcia 3 vezes da mesma mulher, ele não pode casar com ela de novo depois de 3 divórcios. E ela tem que casar com outro homem. Antes de esquecer, tem, por exemplo, pessoas que fazem isso. Uma coisa que eu vou falar agora é importante, né? Para vocês entenderem, né? Tem pessoas, por exemplo, homem e mulher se divorciam 3 vezes e ela não quer, por exemplo, casar com outro e ela quer voltar com ele e ele também quer voltar com ela e ele não quer que ela case com outro. Aí o que eles fazem? Isso acontece, infelizmente. Aí eles falam, vamos fazer casamento só no papel, só casamento como se fosse só no papel, entendeu? Então quer dizer que ela não vai viver com ele como homem e mulher, né? Aí depois de alguns dias, aí vamos se divorciar, vamos fazer divórcio, aí depois ela volta para o primeiro marido. Isso não vale, isso é errado e Deus não aceita isso, né? E você não vai enganar Deus e tem que fazer do jeito que Deus mandou. Então o casamento tem que ser verdadeiro. Se ela não pode mais voltar com o primeiro marido, depois de 3 divórcios, ela tem que casar de verdade. E não é casar como... ela não pode casar pensando em voltar para o primeiro. Não, ela tem que casar se ela quer mesmo casar. Ela tem que escolher a pessoa que ela quer, o homem que ela quer, e o homem que ela vai casar também tem que escolher ela, tem que querer de verdade. Então, casamento normal. E tem que viver, os dois têm que viver como marido e mulher, como homem e mulher, como qualquer casal casados, entendeu? Então tem que ser casamento original, real, né? Completo. Mas aquele outro que eu falei, que vamos casar no papel só para você poder voltar para mim, então você não vai fazer isso, porque Deus sabe tudo, sabe o que você pensa, sabe o que você quer, sabe tudo. Então não vai enganar Deus, ou não vai enganar, você na verdade acha que está fazendo um joguinho, né? Mas enfim, é isso que eu queria explicar, né? Para vocês saberem o que às vezes acontece coisas erradas. Mas o certo é isso. O certo, quando homem se divorcia 3 vezes da mesma mulher, ela tem que casar com outro homem e tem que seguir a vida dela. Então é isso, obrigado. Não esquece de se inscrever no meu canal, no You, né? E me segue nas redes sociais.